Seja bem-vindo ao mundo marcial. Os primeiros traços reais do desenvolvimento do wrestling remontam aos tempos dos Sumérios, 5.000 anos atrás. O épico de Gilgamesh escrito em cuneiforme, as esculturas e os baixos relevos, são inúmeras fontes que revelam as primeiras competições arbitradas, acompanhadas de música. Há também muitos vestígios históricos e arqueológicos do wrestling em Antigo Egito. Entre eles, vale a pena mencionar, em particular, os desenhos descobertos nos túmulos de Beni Hassan representando 400 casais de lutadores. Esses desenhos, assim como muitos outros vestígios, testemunham a existência de corporações de lutadores no Egito Antigo, regras de wrestling e códigos de arbitragem. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Para os gregos, o wrestling era uma ciência e uma arte divina, e representava o treinamento mais importante para os jovens. Os atletas lutavam nus, com seus corpos revestidos com azeite de oliva e cobertos com uma camada de areia muito fina para proteger a pele da luz solar ou do frio durante o inverno. Após a luta, eles raspavam essa camada com um instrumento chamado de estrigil e se lavavam com água. O competidor que primeiro derrubasse seu oponente ou o derrubasse primeiro, seja de costas, quadris, peito, joelhos ou cotovelos, era proclamado vencedor. Durante os Jogos Olímpicos Antigos, a partir de 708 a.C., o wrestling era a disciplina decisiva do pentatlo. Na verdade, foi a última disciplina a ser realizada, depois do disco, do dardo, do salto em distância e da corrida, e designava o vencedor do pentatlo, o único atleta coroado dos Jogos. O mais famoso de todos os lutadores foi Milon de Crotona, aluno do filósofo Pitágoras, 6 vezes campeão olímpico, de 540 a 516 a.C., 10 vezes vencedor dos Jogos Istmicos, 9 vezes vencedor dos Jogos Nemianos e 5 vezes vencedor dos Jogos Píticos. Diz a lenda que quando ele tentou lascar uma árvore com as próprias mãos, seus dedos ficaram presos no tronco rachado e ele foi devorado por um leão. Ruptura e restauração. O wrestling na época romana foi desenvolvida com base no legado dos etruscos e na restauração dos jogos gregos. O wrestling era o esporte favorito de jovens aristocratas, soldados e pastores. De acordo com Classius Dion, o wrestling estava na origem do sucesso militar dos romanos. Em 393, o imperador Teodósio I proibiu todos os jogos pagãos e proibiu os Jogos Olímpicos. Os valores olímpicos afundaram na obscuridade média, mas sempre estiveram latentes, sem deixar de existir. Durante a Idade Média e o Renascimento, o wrestling era praticado pela elite social, em castelos e palácios. Numerosos pintores e escritores celebraram o wrestling e incentivaram sua prática: Caravaggio, Poussin, Rembrandt, Courbet, Rabelais, Rousseau, Montaigne, Locke, dentre outros. Também é interessante mencionar que o primeiro livro a ser impresso saiu em 1500, e que já em 1512 saiu o Manual de Wrestling em cores do artista alemão Albrecht Dürer. As tentativas de restaurar os Jogos Olímpicos foram numerosas, mas foi somente em 1896 que eles foram restabelecidos pelo Barão Pierre de Coubertin. Após a criação do Comitê Olímpico Internacional em 1894, o desenvolvimento de novas federações esportivas internacionais e comitês olímpicos foi acelerado. O primeiro Congresso Olímpico ocorreu em 1894 na Sorbonne e decidiu sobre os 10 esportes que fariam parte do programa olímpico: atletismo, wrestling, remo, ciclismo, esgrima, ginástica, levantamento de peso, natação, tiro e tênis. Durante o torneio de wrestling em Atenas, não havia categorias de peso e todos os 5 competidores lutaram sob regras semelhantes às da luta greco-romana profissional. As lutas duravam até que um dos competidores vencesse. Era permitido interromper e retomar as lutas no dia seguinte. O primeiro campeão olímpico, o atleta alemão Schumann, que não era um lutador treinado, também foi o vencedor do salto de cavalo e das barras paralelas. Schumann conseguiu derrotar o campeão inglês de levantamento de peso Launceston Elliot, que era mais pesado do que ele, executando uma chave de corpo rápida e precisa. Em Paris, em 1900, e para esta ocasião única na história dos Jogos Olímpicos modernos, os Jogos não incluíram o wrestling em seu programa. O wrestling profissional. O wrestling profissional começou na França por volta de 1830.
Lutadores que não tinham acesso à elite do wrestling formavam trupes que viajavam pela França mostrando seu talento. Os lutadores frequentavam, portanto, expositores de animais selvagens, equilibristas e mulheres barbadas. Os showmen apresentavam lutadores sob nomes como Edward, o Comedor de Aço, Gustave de Avignon, o Destruidor de Ossos ou Bonnet, o Boi dos Baixos Alpes e desafiavam o público a derrubá-los por 500 francos. Em 1848, o showman francês Jean Esbroya criou a primeira trupe de circo de lutadores modernos e estabeleceu como regra não executar golpes abaixo da cintura. Ele chamou esse novo estilo de wrestling de mão plana. Após a morte do Sr. Esbroya em 1872, o advogado Sr. Rossignol Rollin de Lyon assumiu a direção desta trupe e logo foi notado por sua habilidade de anunciar, organizar lutas e recompensar lutadores em nome do público. A influência francesa se estendeu ao Império Austro-Húngaro, à Itália, à Dinamarca e à Rússia e o novo estilo circulou sob o nome de luta greco-romana, luta clássica ou luta francesa. As lutas profissionais de wrestling foram organizadas em toda a Europa com programas variáveis e regras de competição de acordo com o gosto dos lutadores, dos empresários e do público. Em 1898, o francês Paul Pons, também chamado de o Colosso, foi o primeiro campeão mundial profissional, pouco antes do polonês Ladislau Spiklaczynski. Alguns outros grandes campeões o sucederam, como o turco Kara-Ahmed, o monstro oriental, o búlgaro Nikola Petrov, o leão dos Balcãs ou o russo Ivan Podobny, o campeão dos campeões. No final do século XIX, o wrestling profissional era o esporte mais em voga na Europa, mas começou a degradar-se a partir de 1900 por causa das lutas pré-arranjadas, do anúncio de falsificações, de falsas vitórias e de falsas nacionalidades dos competidores. A redescoberta do amadorismo olímpico encorajou a criação de vários clubes e escolas que acabaram com o wrestling profissional. No entanto, de um ponto de vista histórico, o wrestling profissional tem seus méritos indiscutíveis. As competições contribuíram para tornar o wrestling mais popular, o aspecto físico dos lutadores serviu de modelo para os jovens e o sistema de treinamento permitiu que os clubes de wrestling amador se tornassem rapidamente mais estruturados. Wrestling estilo livre. O wrestling estilo livre se originou com o Catch-As Catch-Can da Grã-Bretanha e Irlanda. Havia várias variações regionais ditando onde os dois lutadores começavam a luta, mas era sempre em pé, e o objetivo era sempre prender o ombro do oponente no chão, conhecido como queda. Se a queda inicial não levasse a uma queda, o wrestling continuava no chão, e basicamente todas as técnicas de travamentos de articulação e estrangulamentos eram permitidas. Esse wrestling era popular em feiras de vilas e cidades por todo o Reino Unido, e eventualmente imigrantes irlandeses trouxeram sua variação para os Estados Unidos, onde cresceu rapidamente em popularidade. Na verdade, o Catch-As Catch-Can era praticado por pelo menos meia dúzia de presidentes, incluindo Washington, Lincoln e Roosevelt. Enquanto o wrestling estilo livre cresceu em popularidade nos Estados Unidos, ele lutou para se firmar na Europa devido ao interesse no wrestling profissional greco-romano em todo o continente durante o século XIX. Isso significa que foi somente em 1904, nas Olimpíadas St. Louis, que o wrestling surgiu, com 40 lutadores participando, todos americanos. As regras eram as mesmas do Catch-As Catch-Can, mas com as imobilizações mais perigosas proibidas. Foi somente durante os quartos Jogos Olímpicos realizados em Londres em 1908 que as competições foram organizadas, para ambos os estilos, tanto o estilo livre e greco-romano. As lutas de wrestling estilo livre aconteciam em 3 tatames ao ar livre. Elas duravam 1 hora, mas os finalistas lutavam sem limite de tempo. A luta que confrontou o lutador finlandês Alfred Johanssikainen e o russo Martin Klein durou 11 horas e 40 minutos e está nos livros dos recordes. Ambos os lutadores, tendo a mesma pontuação, foram separados por 2 períodos de 3 minutos de luta de chão. O russo finalmente derrotou o finlandês que pesava 8 quilos a mais do que ele. Exausto por esta luta, Martin Klein não conseguiu vencer o sueco Johansson que ganhou a medalha de ouro. A partir desta data, e encorajado pela recém-criada Federação Internacional FILA, o wrestling se desenvolveu em todos os países. Os países do norte da Europa mantiveram durante muitos anos o monopólio da luta greco-romana, enquanto o wrestling estilo livre foi amplamente dominado pelos ingleses e americanos.
Em Amsterdã, em 1928, o lutador egípcio Ibrahim Mustafa foi o primeiro lutador africano a ganhar um título olímpico. O japonês Shosashi Ishii ganhou o primeiro título asiático nos Jogos Olímpicos de Helsinki, em 1952. Numerosas lendas moldaram a história do wrestling ao redor do mundo e seria impossível nomeá-las todas. No entanto, 4 lutadores mudaram profundamente a história dos Jogos Olímpicos modernos ao ganhar 3 títulos olímpicos: o sueco Carl Westergren, luta greco-romana em 1920, 1924 e 1932; o sueco Ivar Johansson, luta greco-romana e o wrestling estilo livre em 1932, e o wrestling estilo livre em 1936; o russo Alexandre Medvedev, o wrestling estilo livre em 1964, 1968 e 1972, e o russo Alexandre Karelin, em 1988, 1992 e 1996. Após obter seu terceiro título, Alexandre Karelin decidiu conquistar seu quarto título nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, mas para surpresa geral, foi derrotado pelo lutador americano Rulon Gardner. Em 2002, durante o Campeonato Mundial realizado em Moscou, a FILA concedeu o título de melhor lutador do século aos 2 russos, Alexandre Medvedev, wrestling estilo livre, e Alexandre Karelin, para a luta greco-romana, oferecendo a eles o colar FILA de ouro. Regras: o wrestling estilo livre olímpico. O wrestling estilo livre é um esporte de combate disputado em um tatame octogonal com um círculo dentro. Os atletas podem agarrar os oponentes abaixo da cintura e usar as pernas para movimentos de ataque e defesa. Ao contrário da luta greco-romana, tanto homens quanto mulheres competem no wrestling estilo livre nas Olimpíadas. O esporte também é disputado em uma ampla variedade de níveis de peso diferentes. O objetivo principal é atacar um oponente e colocar seus ombros firmemente no tatame por alguns segundos, o que é conhecido como pin ou queda e resultará em vitória. No entanto, um atleta também pode vencer uma luta de várias outras maneiras. Isso inclui vitória por imobilização, imobilização técnica, decisão do juiz, desistência ou desqualificação. Por imobilização. A maioria dos lutadores tenta vencer uma luta por imobilização ou queda. Isso envolve travar os ombros do oponente no tatame com controle por 1 a 2 segundos. Uma vez que a imobilização é feita, o árbitro verificará com os juízes o veredito. Se concordarem com o árbitro, a luta terminará e o atleta que fez o pin será coroado vencedor. Por pin técnico. Uma vitória por pin técnico ou queda técnica é concedida a um lutador que atinge uma vantagem de 10 pontos sobre seu oponente em qualquer estágio da luta. Por decisão. Se nenhum pin ou pin técnico for alcançado durante uma luta, os juízes verificarão seus cartões de pontuação para ver qual lutador marcou mais pontos durante a disputa. O maior pontuador é declarado vencedor. Por padrão. Se um lutador não puder mais continuar uma luta devido a uma lesão ou não participar da disputa por qualquer motivo, ele perderá a luta e seu oponente receberá a vitória por padrão. Por desqualificação. Se um lutador quebrar as regras repetidamente ou receber 3 advertências durante uma luta, ele será desqualificado e seu oponente receberá a vitória. Um atleta é proibido de travar um movimento de tesoura de perna na cabeça, pescoço ou corpo de seu oponente. Movimentos de tesoura nas pernas ou braços são, no entanto, permitidos. Se um lutador for considerado passivo, ele será colocado em um relógio de tiro de 30 segundos. Se nenhum atleta conseguir marcar pontos durante esses 30 segundos, o oponente ganha 1 ponto. O atleta passivo também receberá uma advertência. Se um lutador receber 3 advertências durante uma luta, ele será desqualificado da disputa. 100 anos após a introdução do wrestling no programa olímpico, o wrestling mundial entrou em uma nova era com o reconhecimento do wrestling estilo livre feminino, como uma disciplina olímpica por ocasião dos Jogos de Atenas em 2004. Esta decisão faz parte da política do COI, que visa estabelecer a igualdade no esporte e legitimou os esforços feitos pela FILA para sustentar o desenvolvimento do wrestling feminino desde o final dos anos 80. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.